noite, amadas. Numa noite de sábado à noite, que delícia, que alegria ter vocês aqui pra gente conversar sobre um tema que é o libido. Como isso impacta no poder engravidar, no querer engravidar, na sua vida e no seu relacionamento. Quem esteve aqui ontem, coloca pra mim nos comentários, porque a gente tá fazendo uma semana de live. Essa semana de live ela é um esquenta. Ela é aquela semaninha onde a gente vai falando e se preparando para um workshop que eu preparei e que a gente vai fazer no dia 15, agora, próxima quarta-feira. Então, se você não se inscreveu ainda no nosso workshop, ainda dá tempo. Tem que fazer isso agora, porque o workshop ele é o lugar ideal para a gente conversar. Eu vou dar uma aula completa, inteira, de algumas horas e não somente de alguns minutos, dos pilares que são importantes para você engravidar. Então, se você é tentante, você está num ciclo desregulado, se você está no climatério, serve também para você que ainda nem começou a tentar engravidar, mas que precisa tomar cuidado com algumas coisas na sua alimentação, no teu sono, nos pilares que a gente vai falar no dia da live, quando a gente está falando em preparação do seu útero, do seu ninho para quando você for engravidar. Então, agora o que a gente está fazendo é aquecendo os motores, como se fosse uma grande corrida. Vai ter conteúdo pra caramba no workshop. A gente está fazendo um aquecimento nesse workshop para que você aproveite o máximo de conteúdo até lá. Então, o workshop vai acontecer no dia 15 de dezembro, às 20h30. Então, se você está tentando engravidar, não perde. A inscrição é realizada no link da minha bio. Mas hoje o tema que a gente veio falar, e foi um tema que vocês responderam nas pesquisas que a gente rodou, foi a questão do libido. Como o libido pode atrapalhar eu a engravidar? Então, a primeira coisa que me vem à mente quando a gente fala em libido é o que é libido, o que as pessoas acham o que é libido. Libido, segundo a Wikipédia, é caracterizada como a energia aproveitável para todos os instintos da vida. De acordo com Freud, o ser humano apresenta uma fonte de energia separada para cada um dos seus instintos gerais. Lembra quando você fala assim, eu estou já satisfeita com o meu jantar, mas tem um compartimento separado para minha sobremesa? É a mesma coisa, segundo Freud, no seu corpo humano. É aquilo que quando você para realmente pensar, qual é a sua prioridade? E quando a gente está falando de instinto, vem muito à minha mente a palavra desejo, a palavra vontade. Então, nesse sábado à noite, não é à toa que eu hoje estou usando um batom vermelho, que dificilmente vocês me veem por aqui usando, porque a gente tem que se sentir realmente poderosa, empoderada, usa esse empoderamento. Então, o libido, ele é a vontade, ele é o desejo sexual, ele é o lábio vermelho. E os lábios, se você parar para pensar, tem relação, inclusive, com os lábios da região genital. Por que chama lábios? Então, quando você tem a nutrição vaginal, a lubrificação vaginal, você também tem salivação, você também tem lubrificação nos olhos. Tudo isso, os chineses vão chamar de Jing, que é o que circula, como se fosse o seu óleo para lubrificar todas as partes. Então, quando você sente a sua boca seca, os seus olhos secos, geralmente você pode relatar também a secura vaginal, que são coisas que podem estar vinculadas com essa falta de lubrificação, essa falta de óleo, vamos chamar assim. Então, libido é a vontade, ele é o yang, ele é o quente, ele é aquele foguinho que fica na região genital, que fica na sua mente quando você imagina como vai ser a sua noite, como vai ser o seu dia, como vai ser quando você encontrar com o seu marido ou com a sua esposa. É esse foguinho que a gente está falando e é sobre ele que a gente vai falar. O que isso tem a ver com a gravidez? Tudo. Eu preciso de um hot sex para que você consiga engravidar. Então, uma das coisas, eu rodei uma pesquisa hoje à tarde e algumas pessoas me responderam e uma delas foi: quando começa o sexo? E essa pessoa inteligentemente me respondeu: no bom dia.
E é no bom dia realmente, quando você já sai de casa correndo, brigada com a pessoa que você ama, realmente você não para pensar no sexo da noite. E para a mulher, o sexo, ela começa lá no bom dia. Ele começou no dia anterior. Não é simplesmente uma máquina onde você vai parar e vai fazer com que isso aconteça de uma forma muito automatizada. E quando a gente está falando do processo de gravidez, de engravidar, eu percebo que muitas mulheres estão preocupadas com o período fértil. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas já dando um spoiler desse assunto. Como você acha que o teu corpo, o teu marido, e inclusive o nosso bebê, que ainda não está nesse plano, encara a obrigação do ter o sexo para engravidar? Uma coisa que a gente tem sempre que pensar quando a gente está falando que não envolve simplesmente um ser, envolve todo um casamento. Isso é casamento. E o seu bebê, ele começa a ser gerado aqui. Aí ele passa a ser gerado no seu coração e depois ele chega no seu útero. Não é uma coisa que você consegue fazer de uma maneira sozinha, de uma maneira independente. Então, mulheres que se acham tão independentes, embora seja possível a gravidez, a gestação, o fazer esse bebê sozinha, quando ele é feito com amor, eu acredito que tem um sopro divino um pouquinho mais poderoso nesse sentido. Mas essa, na verdade, é só a minha opinião. Você pode divergir dela, não tem problema algum. Então, quando a gente fala que o sexo virou uma obrigação, muitas mulheres que estão se tratando comigo têm aquele negócio do eu preciso transar hoje, né, Cris? Então, quando tem isso da obrigação, da questão do horário marcado, eu entendo quando isso não é natural, quando não existe um fogo que você aumenta ou diminui de acordo com o seu reloginho que está marcando lá na sua temperatura. E para isso, a gente precisa que seu corpo esteja conectado com coração, mente e útero. Quando isso está acontecendo, você sente vontade, você tem libido, você tem desejo, você tem tesão, você tem o ato de querer realmente o sexo, o carinho, o jantar, o namoro, o olhar para o seu companheiro, para a sua companheira, porque se é o período que você está mais fértil, os seus hormônios estão todos voltados à fertilidade. Você naturalmente, quando tem essa integração, esse fogo ele aumenta. O que eu percebo muitas vezes, sabe o que é? As mulheres estão fervendo a cabeça e estão esquecendo a parte de baixo, estão esfriando a parte de baixo. É muito comum quando a gente fala de mulher frígida, frígida vem de frio, não é? Vem de não ter esse fogo, vem de uma mulher amarga, de uma mulher fria, de uma mulher seca, de uma mulher gelada. Todos esses são excesso do yin, que a gente tanto fala no nosso yin e do yang. Esse excesso do frio, esse excesso do repouso, ele faz com que você fique paradinha, com que você não queira se movimentar muito. O excesso do yang faz você queimar, faz você querer movimento demais, ou a cabeça demais e tudo demais. O que a gente precisa promover é o equilíbrio, quando o yin e o yang estão na medida correta. Quando o yin entra em ação quando ele tem que entrar, que quando é para formar o seu óvulo, e quando o yang, que é o foguinho, venha para aquecer esse teu corpo, para aquecer essa sua relação e que você tenha o desejo sexual, e que a gente está chamando de libido. Deu para entender o que eu estou falando? Em termos do entendimento aí na medicina chinesa? Conversa comigo. Então, às vezes, o cansaço é maior que a vontade. É uma total falta de indisponibilidade. A mulher é mais importante ela dormir do que ter o sexo. E para o homem é mais importante o sexo do que comer. Olha só, a divergência das coisas. O homem, por natureza, ele é mais yang, então ele tem o yin, a testosterona dele, ele tá mais ativa, mais quente. Se a gente não tem esses dois itens, onde a mulher e o homem têm essa temperatura ideal para que a gente consiga acasalar, ter o ato sexual, a gente tem um problema ali, porque a gente não vai conseguir ter a temperatura quentinha
nesse momento para que a gente consiga fazer então a concepção do nosso bebê. Então, o que a medicina fala sobre o libido e a gravidez? A mulher com libido, ela é mais bonita, ela é mais bem-humorada. Ela fértil, ela tem um aumento de estrógeno, então ela se torna mais disponível para o ato sexual. Ela se torna muito mais lubrificada. É por isso que existe o muco cervical. Ele serve para que ele lubrifique a entrada da sua vagina para que o espermatozoide nade até as suas trompas para fazer a fecundação do seu óvulo. Então, quando a gente está falando do quente, o hormônio que entra nesse momento é a progesterona, que é exatamente o que, quando ele começa a aumentar muito, dá pra gente as TPMs, que ela tem também um motivo, mas não é esse o tópico de hoje. A minha intenção é que você saia daqui entendendo quais são os momentos onde eu tenho que estar com uma temperatura mais baixa para formar o meu óvulo, então eu não posso queimar na primeira fase, que é a fase lútea. Eu tenho que ter uma temperatura muito bem equilibrada para que meu óvulo não queime. Aí eu tenho uma queda de temperatura bem significante, que significa que eu estou ovulando, e logo na sequência a progesterona entra. Então, logo depois que caiu e a progesterona subiu, existe um muco cervical nesse momento, onde ele já representa para mim que você está ovulando. A temperatura, o muco cervical e a posição do seu colo uterino são 3 das indicações que vão dizer pra gente que você está pronta para realizar então a fecundação desse tão desejado bebê. Quando a gente está falando de conexão com você mesma, você tem observado essas 3 coisas que não custa nada de dinheiro? A gente não está falando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Não, você não tem a conexão com você mesma. Você precisa desacelerar, você precisa parar e ouvir o seu corpo, entender que o seu corpo precisa de coisas para se conectarem, precisa de fases. Mulheres são de fases. Respeite essas fases em você, conheça essas fases de você, que você vai ver que com isso a sua saúde mental e física melhora enormemente. Combinado? As recomendações então da medicina chinesa para o dia de fertilizar, de namorar e tudo mais. Eu ainda acredito que o ambiente emocional é o primeiro. Então, você estar bem emocionalmente é um primeiro indício, porque mulheres mal-humoradas brigam muito mais com os maridos, homens mal-humorados brigam muito mais com as mulheres. Então a gente já começa a perder a qualidade da vontade do sexo, da vontade da relação sexual que a gente precisa para fazer o neném quando esse mau humor está presente. O segundo deles é o estresse. Quando a gente está muito estressado, a gente tem um excesso de calor e a gente acaba ficando desgastada. Chega no final do dia, você está exausta. A questão do horário é importante, porque entre 19 e 21 horas o teu corpo está preparado. O seu sistema circulatório ele está no ápice para que você faça e que você receba esse bebê. Então, o melhor horário para o sexo é entre 19 e 21 horas. E a frequência depende muito, porque eu embora não goste muito das agendas sexuais, na questão do período fértil, é importante você tá atenta a ele quando você está ou não ovulando, porque a gente precisa de sexo pelo menos um dia sim, um dia não. Só no período fértil, Cris? Se você conseguir manter essa frequência durante o mês, ótimo para vocês, mas dificilmente a gente consegue fazer isso, né? Dia sim, dia não, certinho e tudo mais. Quando a gente está falando do seu período fértil, cada mulher tem um período fértil. Então, é um grande mito acreditar que toda mulher tem ovulação no 14º dia. Isso não é verdade. Tem mulheres que ovulam com 10, com 12, com 17 dias. A gente entende isso porque quanto mais tardiamente você ovula, mais longo será o seu ciclo. E se isso não acontece, a sua fase lútea é muito curta. A sua fase pós-menstruação é muito pequenininha, o que não dá tempo do embrião nidar no seu útero. Isso pode ser uma das causas de você não estar conseguindo engravidar. Então eu preciso que você comece a controlar a sua temperatura, que você faça
ingestão de alguns alimentos de acordo com a sua temperatura, que você verifique se você tem bulbo cervical e que você veja a posição do seu colo. Essas são as coisas que eu preciso realmente que você se conecte com você mesmo, para que você entenda como é que funciona a tua sexualidade, o teu libido, o que dispara, o que tira isso de você. Então é importante que isso aconteça. O que é proibido? A obrigação. Aquele negócio de, eu preciso ir para casa porque eu tenho que fazer isso. Então não é ter que nada. Você vai porque você gosta, você vai porque você tem um objetivo, você vai porque você ama a pessoa que você tá. Mas a obrigação, ela torna o lugar pesado, a casa pesada, tudo mais pesado. Isso não é bacana, não é? Então quando a gente fala de coisas que vão mexer com isso, o vaginismo, ele é a contração quando você tem da sua vagina. Então, como se fosse um não bem-vindo para o ato sexual, tá? Então, a gente pode falar na candidíase, a gente pode falar em várias inflamações de repetição que podem acontecer quando a gente está falando de coisas que são proibidas. E, se eu tiver que dar uma sugestão, a obrigatoriedade, né? O horário, o dia, tudo mais, é muito chato. Não estou dizendo para você não se atentar aos dias e horários, não é isso. Mas ter essa leveza durante o mês é um dos sinais de que teu casamento está bom, de que a sua relação está boa com você, com o seu parceiro, e que isso faz com que você fique muito mais tranquilo falando nessa questão do prazer. Se é prazer, tem que ser prazeroso, né? Você sabia que as brasileiras são as maiores consumidoras de anti-ansiolíticos, né, os remédios para ansiedade, e os brasileiros são os que mais consomem Viagra? Então, esse é um dado da indústria farmacêutica no Brasil e mostra o quanto a mulher tem estado com o excesso do amanhã. A ansiedade, o estresse, as coisas que fazem com que ela esteja no amanhã e não esteja no presente hoje, fica naquilo, tá bom? Mas amanhã, mas depois, é o excesso do plano. Então volte para o hoje, volte para o seu cerne, escute o seu coração, não se preocupe tanto com o amanhã vai chegar. Aproveite o seu presente hoje, faça com que sua mente volte para dentro de você. Lembrando que meditação é um dos pilares que a gente vai falar na quarta-feira. Vou ensinar uma técnica para vocês baixarem um pouquinho isso e que vocês consigam se conectar com você mesma, para que você consiga então fazer essa meditação, esse acalmar acontecer. Por que todas essas informações vão fazer que as mulheres aumentem a chance de engravidar? Uma vez que você faz com que seu corpo reconheça e você percebe quando existe uma disponibilidade, um aumento de progesterona, que você está mais afim do ato sexual, que você tem mais lubrificação. Tudo isso são sinais de que o teu corpo está ovulando e que você está fértil. E fertilidade não tem nada a ver com sexualidade, mas os dois andam juntos. Uma mulher que se sente desejada, que se sente sexy, que se sente e que prepara a lingerie para a noite, que se preocupa com os cuidados, que recebe mensagens durante o dia do marido e que manda mensagens para ele também. Existe esse foguinho que a gente vai mantendo durante o dia. A importância do beijo. O beijo ele é o termômetro do seu relacionamento. Como anda o seu beijo? É um item que você tem que pensar. Alguma dica então que eu possa dar para esses casais que querem engravidar? Se você tá com pouca vontade, se você tem um libido mais baixo, se você não tem mais esse foguinho, a primeira coisa é você pensar quais são os motivos que emocionalmente pode estar impactando essa tua falta de desejo, e a mesma coisa serve para o seu marido. Então, reveja essa live com ele, conversem sobre o assunto, usem esse gatilho para que vocês tenham uma mais sincera conversa, que às vezes não é fácil, mas ela é necessária. A maca peruana, ela é um excelente alimento quando a gente está falando de aumentar esse foguinho. Ele te dá mais energia, ele te traz um apetite sexual um pouco maior. Ele faz com que você circule um pouco mais de energia na região
genital. E os alimentos mais saudáveis, evitando sim os gordurosos, evitando aqueles que têm muita mucosidade, como o leite, por exemplo, os frios. Coloca um pouquinho mais de calor, então uma taça de vinho tinto é super bem-vindo. E a maca peruana, ela é a minha indicação para quando as pacientes ou as alunas precisam então aumentar esse libido em termos de foguinho. O gengibre, o chocolate, o café são coisas que aumentam também, mas o chocolate e o café são coisas que eu tiro da minha tentante. Por quê? Porque ele pode prejudicar. O café ele debilita a energia do rim e o chocolate tem açúcar. Então, essas duas coisas, embora aumente o libido, me prejudiquem outras coisas. Então, eu retiro isso das minhas tentantes, tá? Para quem tá no climatério com libido zero, pouca lubrificação, teria alguma dica para auxiliar ou aumentar a chance de engravidar? Gente, quem tá no climatério significa que a fertilidade está em declínio, ela tá em queda. Você não tem mais um potencial tão grande para engravidar como ainda você se estivesse menstruando com regularidade. Então, quando a gente entra na menopausa, né, quando a gente começa a ter sintomas disso, já indica que você tem baixíssimas chances de engravidar. Então, dependendo da tua idade, eu nem entro muito na questão do como fazer isso aumentar. A menopausa ela vem para te mostrar que se encerrou um ciclo, o seu ciclo de fertilidade se encerrou e você começa o declínio para o fim. Então, nasce uma nova mulher quando a gente está falando de menopausa. Ela precisa entender e respeitar esse ciclo. Enquanto ela não aceita isso, ela começa a ter os sintomas, porque ela não entendeu que ela mudou de fase do declínio, do ápice do Yang para o declínio do Yin. Então, trabalhar emocionalmente com essa mulher para que ela entenda e ela veja qual é o lado que ela tem que deixar morrer e qual é a mulher que nasce dela é o principal ponto quando a gente fala de menopausa. Além de, claro, tem os chás de amora, chá de folha de amora, chá de framboesa, chá de gergelim preto. São todas as indicações que eu passo na menopausa, quando a gente fala de fogachos. Boa noite, Furinho Princess, tudo bem? Marcelo, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Tudo bem. Então, como é que as emoções podem impactar no libido? Quando a gente está falando de sexualidade e o sexo para a mulher começa, não é no ato em si, ele começou antes, com os meninos mandando mensagenzinhas durante o dia, flor, bombom, ou simplesmente evitando um estresse desnecessário, você está nutrindo essa vontade, esse foguinho. Quantas vezes eu me deparo com pacientes e alunas que brigaram com o marido, mas estão no período ovulatório. E depois de um tempo elas voltam e falam assim, Cris, foi mesmo assim, porque, eu tô ovulando, né? Então, elas não respeitam esse momento onde tem a questão da emoção muito mais próxima, onde eu não tenho a vontade, porque o emocional está corrompido, porque eu tenho um problema emocional, e aí sim, quando a gente tem a questão de ansiedade, de estresse, que a gente baixa um pouquinho mais isso, eu dou espaço para eu parar de queimar. Então, o excesso de Yang, ele seca, ele queima. O excesso de Yin, ele é frio, ele é repouso. Lembra do Yin e do Yang? Ele tem que estar os dois na medida certa, na medida exata, aonde ele vai ter um leve balanço do Yin e do Yang, mas ele não pode fazer isso daqui. Quando eu tenho excesso do Yin, o Yin consome o Yang e eu não tenho movimento, eu sou fria, eu não quero nada com nada. Quando eu tenho excesso de Yang, eu tenho um calor muito grande, um queimar muito grande, uma secura vaginal, secura na boca, no lábio, na saliva, meu lábio acaba rachando um pouquinho, que é baço, e meus olhos não têm lubrificação. E uns olhos sem lubrificação, eles ficam secos. Se você fizer esse exercício agora e se olhar no espelho por 2 minutos, o que vai ser? O que você vê no seu rosto? Você vê vitalidade? Você vê alegria? Você vê rugas de sorriso? Ou você vê vinco? Vê cara brava? Vê como você está se vendo? O que você está nutrindo? Então é importante que você pare algumas vezes na frente do espelho e que você converse com essa pessoa. Não somente para passar batom, né? Mas que você consiga olhar dentro dos olhos de você
e você entenda quais são os motivos que estão fazendo com que você não tenha essa vontade, como que o Yang, né, que esse movimento todo de procriação, de ficar quentinho, do útero quentinho está acontecendo, né? Sim, vai ficar gravada pelo menos por 24 horas, eu garanto que ela vai ficar gravada, tá bom? É uma preparação, ela é um esquenta, porque no workshop do dia 15 eu não vou conseguir falar todos os assuntos, obviamente, da medicina chinesa. Então a gente fez essa semaninha de live que vai até quarta-feira, então terça-feira é a nossa última live nesse momento, né? E aí a gente vai fazer um workshop onde eu vou falar dos 6 pilares da fertilidade feminina. O link tá na minha bio para você se inscrever. E a gente vai ali falar quais são os 6 principais pilares da fertilidade feminina, dando um passo a passo, dando dicas de como você pode fazer para melhorar e aumentar a cada dia as chances de você engravidar. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Tem um grupo de WhatsApp onde a gente montou um grupo ali e vai rolar as planilhas, as receitas, os controles todos, tudo eu vou colocar nesse grupo de WhatsApp que você pode baixar e você vai fazer isso para começar já a controlar algumas coisas, como esse muco cervical, que é o teu momento de estar, então, fértil, disponível. Como é que tá teu estrógeno, como é que tá tua progesterona, e isso tudo de uma maneira natural, sem fazer exames, sem ter que fazer grandes coisas mirabolantes para conseguir chegar. A gente não tem um laboratório em casa para fazer isso. Quando as meninas usam o teste de ovulação, ele coincide com um muco cervical. Isso eu adoro quando acontece, porque é sinal de que a mulher se conectou com ela mesma. E aí sim, eu prefiro muito que ela, ao invés de utilizar um teste externo de ovulação, que ela pare e que ela olhe, se conecte com ela mesma para sentir esse muco, para que ela se toque. A mulher tem uma dificuldade muito grande em se tocar. Quando eu pergunto se tem um muco cervical, muitas não sabem me responder. É como se não só se quando vai se limpar ou quando vê na calcinha a questão da liga que dá o muco cervical. Mas existem técnicas que você precisa colocar os 2 dedos dentro da tua vagina e fazer um movimento de pinça para ver qual é o tamanho desse muco. Então, não tenha esse receio de se autoconhecer. Então, o autoconhecimento, ainda assim, é a melhor coisa que você pode fazer por você, né? Eu tenho algumas perguntas aqui. Baixo libido após os DIU, Mirena, por endometriose grave. O que você orienta? Bom, a endometriose, ela já é um sinal de que você tem um desequilíbrio de baço, de que você tem uma êxtase de sangue dentro do seu útero, e o DIU faz com que isso não tenha um movimento de inchar, né, para engrossar o teu endométrio, e que volte depois para que escame, né, esse endométrio se escame, desce em forma de menstruação e teu endométrio volta a ficar fininho. Quando a gente tem o DIU Mirena, você tem um endométrio que fica linear, que ele nem aumenta e nem diminui porque você não menstrua mais. Então você está simplesmente mascarando um sintoma que é a endometriose. Eu tenho pacientes que tinham endometriose. Ó, a Vivi tá na live. A Vivi é uma paciente que tinha esse diagnóstico e que agora ela não tem. Ela tá linda com o ninho prontinho para chegar ao nosso bebê, que tá na fila, né, Vivi? Então, a endometriose, ela, quando tá com o DIU, você mascara. Você é uma forma que você remedia, que você coloca o remédio, porque o DIU ele tem um anticoncepcional dentro dele, e que você vai ter o útero, então, paradinho, estático, tá? Por isso que eles colocam o DIU ou anticoncepcionais. Quando você faz que entre e que pare isso, que a causa, digamos assim, da tua endometriose não exista mais, é aquele excesso. Então, o baço, quando a gente fala de endometriose, ele é o responsável pelo excesso de massas. O fígado tem uma função grande nisso, porque o fígado não tem força para orientar o sangue
de descer e acaba havendo um refluxo disso para dentro. Então ele pode ir para os ovários, ele pode ir para o rim, ele pode ir para a bexiga, ele pode ir para o intestino. Então, se eu respondi essa pergunta, a endometriose tem tratamento, tem alimentos, tem formas de você tratar ela naturalmente, para que você prepare com muito amor o teu ninho, para que você receba então esse bebê. Eu aconselho que você reveja a questão do DIU, que você dê a oportunidade do seu corpo se conectar com você, que você tenha a oportunidade de conhecer o teu ciclo e que a gente consiga tratar essa endometriose de uma forma mais saudável possível. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente fica por aqui. Eu dedico todos os dias para trazer mais informações para vocês sobre como a medicina chinesa pode aumentar a chance de você engravidar. Então fica sempre ligado, amanhã ao mesmo horário, às 8 horas, eu vou estar aqui para a gente falar sobre os diversos assuntos da medicina chinesa, como isso aumenta a cada dia a sua chance de engravidar. Então, se você não conseguiu ver essa live ao vivo, assista depois, passa pelo aviãozinho ali para as pessoas que precisam entender, que querem engravidar, que não querem engravidar, mas que são mulheres, que estão tendo dificuldade em lidar com a questão chamada prazer, chamada libido. Eu desejo do coração que vocês tenham uma autoestima bárbara, que vocês se amem acima de tudo, que vocês sejam lindas, que vocês sejam brilhantes, porque mulheres felizes brilham mais. E essas a gente consegue sim que o positivo chegue e que seja mais lindo ainda quando você tiver a sua foto com o seu bebê. E é isso que eu desejo para você, hoje e sempre. Fiquem com Deus, tô sempre por aqui. Um grande beijo.